Eu gostaria de convidar os irmãos que abrissem as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler apenas 2 versículos que serão a base da mensagem desta noite. Os irmãos acharam? Pedirei aos irmãos que se colocassem de pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. Tem como título: Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Só até aqui, tá, meus irmãos? Recline sua cabeça e vamos orar. Amado Deus, querido Pai, nesta noite, Senhor, diante da igreja, Senhor, me coloco diante do teu altar e peço a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos nesta noite, Senhor. Que Tu tenhas a liberdade, ó Deus, de agir no meio da congregação. Que, ó Deus e Pai, que esta ministração da palavra possa, ó Deus, edificar a vida dos nossos irmãos, assim como edificou a minha vida, Senhor. Pai, obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo neste lugar e que irá fazer até o final desta palavra, Senhor. Toma, ó Deus, teu lugar de honra e de destaque, ó Deus, nesta noite, neste lugar e neste púlpito, Senhor. Porque toda honra, toda glória é para Ti, Senhor, somente para Ti. Ó Deus, eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus, e que a igreja diga amém. Os irmãos podem tomar assento. Meus irmãos, eu vou ler mais uma vez agora para os irmãos começarem a entender o caminho que nós iremos fazer durante essa mensagem. Gênesis 22, versos 1 e 2. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Esses 2 versículos, meus irmãos, que nós acabamos de falar, ele vai nos mostrar a grande prova de Abraão. Mas antes de entrar propriamente nesses textos, eu quero trazer à memória dos irmãos um pequeno resumo da história de Abraão. Pode ser que haja pessoas aqui entre nós nessa noite que não conhecem ainda a história desse homem. Abraão foi um exemplo notável de fé, de obediência e de confiança em Deus. Mas quando a gente vai para Gênesis, no capítulo 12, a gente começa a conhecer a história desse homem. Naquela época, ele ainda se chamava Abrão e vivia na terra de Ur dos Caldeus e na Mesopotâmia. Esse texto de Gênesis, capítulo 12, nós vamos ver que Deus aparece a Abraão e fala para ele sair do meio da sua parentela e dali ir para uma terra que o Senhor haveria de mostrá-los. Isso está no verso 1. Então vocês vejam, meus irmãos, a situação de Abraão. Ele vivia numa situação de comodidade junto com a sua família e de repente ele recebe um chamado de Deus para sair do meio da sua parentela e ir para uma terra que ele sequer conhecia e que o Senhor o haveria de mostrá-lo. Por essas razões, ele é conhecido como o pai da fé. Ele parte, sai do seu lugar de habitação e vai para um lugar que ele não conhecia, só pela fé. Somente pela fé e que o Senhor foi o conduzindo para aquele lugar. E conforme a gente lê a história, a gente conhecendo um pouco mais
da história desse homem nesse verso que nós acabamos de ler. Só que Abraão, meus irmãos, ele cometeu muitos erros e também teve muitos acertos, como qualquer um de nós. Cometia erros, cometia acertos, como qualquer um de nós. Abraão, embora seja considerado o pai da fé, ele não era um homem perfeito. E a gente sabe que perfeição somente um, o Senhor Jesus Cristo. Ele é perfeito, porque ele viveu em perfeição. Abraão era um homem comum, mas que viveu uma vida pela fé. E que nessa sua caminhada com Deus, em determinado momento, Deus vai fazer a ele uma promessa. E essa promessa está aqui no verso 15, no capítulo 15, meus irmãos. E nós podemos ler esse texto, porque ele vai nos ajudar a entender esse momento de provação de Abraão. Quando a gente ler esse verso 4 e 5 do capítulo 15, nós vamos ver Deus fazendo uma promessa a Abraão, de que o Senhor há de dar a ele um filho. E diz assim o verso 4: aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Continuando ainda no verso 5: então conduzindo-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. No livro de Hebreus também, Abraão ele é citado como um exemplo de fé e que obedeceu a Deus e ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Esse capítulo 11 do verso 17 de Hebreus, Abraão também é descrito como alguém que ofereceu Isaque em sacrifício quando foi posto à prova. Abraão estava disposto a sacrificar seu único filho, mesmo que Deus lhe tivesse prometido que sua descendência seria por meio de Isaque. Abraão considerou, meus irmãos, que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, por isso recobrou da morte. Abraão, meus irmãos, ele é um exemplo de fé e que buscava uma pátria melhor. Ele buscava a pátria celestial. A vida de Abraão, meus irmãos, envolveu alguns erros e momentos também dramáticos. Momentos em que ele sentiu que nunca conseguiria alcançar o ideal de Deus. E na nossa vida também é assim. Enquanto carregamos a nossa natureza pecaminosa, ou seja, os atos da carne, muitas vezes seremos tentados, enganados e cairemos. Só que os erros, meus irmãos, não deveriam servir para nos desanimar, para nos afundar ou criar em nós um complexo de derrota. Escute bem uma coisa: erros não são para serem explicados, mas para serem lamentados, reconhecidos e colocados em nossa experiência para nunca mais voltarmos a cometê-los na vida. Por isso, meus irmãos, fica aqui um conselho: procurem não errar. E se errarem, tenham pavor de permanecer no erro. É tolice errar 2 vezes, meus irmãos. Abraão teve seus momentos de erros, de quedas, momentos de solidão e desespero. Porém, ele agarrou-se em Deus. Em Gênesis capítulo 17, verso 1, diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus entregou nesse momento a Abraão o segredo de uma vida correta, meus irmãos. E o segredo dessa vida correta está aqui: anda na minha presença e ser perfeito. Amém, meus irmãos? Deus estava preparando Abraão para ser um herói da fé. E que anos depois, Deus se apresentou a ele, diz aqui no verso
2 do capítulo 22. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Meus irmãos, aqui nesse texto, eu consegui extrair 3 lições. A primeira lição: Deus Pai e Jesus estão comprometidos em nos salvar. Geralmente, quando pensamos na salvação da nossa alma, pensamos que o Deus Pai é intransigente e insensível, e que o Deus Filho, Jesus Cristo, é perdoador, intercessor. O Pai, nós pensamos, é o que tem a lei e pune os desobedientes. Mas Jesus, o Deus Filho, é aquele que ama, que veio morrer em lugar dos pecadores. Esta é uma ideia errada que muitas vezes temos, meus irmãos, que Jesus é bom e o Pai é o Deus que pune o ser humano pelos erros cometidos. Mas a lição desse texto, meus irmãos, eu quero dizer que é o compromisso do Pai e do Filho juntos no processo da nossa salvação. E eu pergunto aos irmãos nessa noite: quem sofreu mais naquela cruz do Calvário? Foi o Filho que estava sendo crucificado, ou o Pai que via o sofrimento do seu Filho? Mas no Monte do Calvário, meus irmãos, havia um pacto de amor. Deus Pai e Deus Filho estavam comprometidos em nos salvar, mas em nossa mente pensamos que a pessoa da divindade que nos amou foi o Filho que veio e deu sua vida por nós. Mas nessa noite, meus irmãos, eu quero convidar a você a pensar um pouco no Deus Pai, que de acordo de salvar a alma humana com o seu Filho, assumiu o papel mais doloroso, ver o seu Filho morrendo crucificado. Na grande provação de Abraão, Deus estava preparando para ser o pai da fé, a inspiração para os cristãos de todos os tempos. Por isso, Abraão, meus irmãos, ele precisava viver um momento doloroso que o pai viveu no Calvário. Por esse motivo, é que Deus disse a Abraão: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Agora vocês imaginem, meus irmãos, Abraão na manhã seguinte, arrumando a lenha, despertando o filho para iniciar a jornada, chamando os servos para acompanhá-lo. Imagine 3 dias de caminhada subindo o monte, sem poder falar nada para o filho. Imagine Abraão vendo o filho na flor da idade, caminhando rumo à morte. Agora vocês imaginem, junto comigo, Abraão chegando ao topo, chegando ao monte, e o filho pergunta isso que está aqui no verso 7 do capítulo 22, que diz assim: quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Imagine, meus irmãos, naquele momento, Abraão ter que dizer para o seu filho: filho, você é o sacrifício. Naquele momento, meus irmãos, o Monte Moriá simbolizava o Monte Calvário. Abraão estava simbolizando o Deus Pai, e Isaque simbolizava Jesus, o Deus Filho, que voluntariamente se colocou sobre o altar. E vejam comigo, se os irmãos quiserem anotar e depois consultar, no livro de Isaías 53, verso 7, ele diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E eu pergunto mais uma vez aos meus irmãos: quem sofria mais, o filho ou o pai?
Meus irmãos, o preço que o Pai teve que pagar para salvar a nossa alma da condenação foi muito grande. E é por isso que hoje eu penso que há uma dor no coração de Deus. Deus, Ele sofre porque Ele tem a capacidade de ver a história da nossa vida, dos nossos fracassos, dos nossos erros e das nossas promessas não cumpridas. E vocês sabem por que Deus morreu naquela cruz do Calvário, meus irmãos? Não foi por causa da lança que perfurou o seu peito, nem foi por causa do sangue que caiu pela sua fronte. O motivo da morte de Jesus, meus irmãos, foi o sofrimento. O coração dele não suportou. Ele explodiu de dor. E sabe por quê? Porque lá do alto da cruz, Jesus estava olhando para nós e perguntava: filho, filha, estou fazendo tudo para salvá-lo, e você está se perdendo. Diga o que mais que quer que eu faça. Estou dando o máximo que posso dar. Neste momento carrego em mim todos os seus pecados e de repente vejo uma cortina entre eu e meu Pai. Mas não consigo enxergá-lo apesar disso tudo. Você está se perdendo. Diga-me, que mais que quer que eu faça? Agora imagine, meus irmãos, o Pai vendo o Filho amarrado pela humanidade, cercado de sombras e clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Está lá no verso 46 do capítulo 27 de Mateus. Agora vocês imaginem o Pai olhando para o Filho e dizendo: eu não te abandonei, estou comprometido com você na salvação do ser humano, eu estou aqui. O problema é que nesse momento a sua humanidade o impede de enxergar. Meus irmãos, imagine agora a divindade, Pai e filhos, dividido por uma cortina de sofrimento, de dor e de pecado. Imagine o preço que custou a nossa salvação. Imagine quantos somos importantes para Deus e quantos somos preciosos. É por isso que você não tem o direito de se sentir que não vale nada. A sua consciência pode até dizer que você não vale nada, porque está vivendo uma vida errada, uma vida completamente distante de Deus. Mas se você não valesse nada, meu irmão, Deus não teria vivido aquele momento de dor terrível no Monte do Calvário. Se você não valesse nada, Jesus não teria morrido por mim nem por você. Amém? Portanto, meus irmãos, aí está a história de amor de Deus por cada um de nós. O Deus Pai e Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, estão comprometidos na nossa salvação. E se Abraão tinha que ser o pai da fé, ele teria que viver a experiência do Monte Moriá. Por isso Deus lhe disse, mais uma vez: toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te até a terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. A segunda lição, meus irmãos, que eu consegui extrair do texto: sua fé em Deus deve levar você a obedecê-lo. Ouça uma coisa, meus irmãos: não existe fé autêntica sem obediência a Deus. Uma das coisas que muitas pessoas não estão conseguindo enxergar é que a fé e a obediência são duas coisas inseparáveis. Fé envolve obediência. Presta atenção uma coisa, meus irmãos, nesta noite. O que Deus te pedir, mesmo que seja aparentemente incompreensível, se você tem fé, você deve obedecê-lo. Amém? Agora, meus irmãos, há muitas pessoas que acham que têm que obedecer para serem salvas. Elas obedecem pensando que a salvação será um prêmio que Deus vai dar porque eles o obedeceram. Mas não é assim, meus irmãos. A Bíblia nos ensina que você tem que obedecer. Aliás, perdoe-me. A Bíblia não ensina que você deve obedecer para ser salvo.
Porém, o inimigo de nossas almas, e vocês sabem de que eu estou falando, ele está levando muitos a pensarem que tem que obedecer para ser salvo. Porém, esse inimigo também, ele pode manter as pessoas do outro lado. Ele leva essas pessoas ao lado extremo, que é o seguinte: que somos salvos pela fé, então não precisamos obedecer os mandamentos de Deus. Esse é outro extremo. Fé, meus irmãos, envolve obediência à vontade de Deus, revelada na palavra e que está aqui na Bíblia, meus irmãos. Portanto, meus irmãos, a fé envolve obediência à palavra de Deus. A fé, meus irmãos, ela não me autoriza a viver uma vida sem obediência a Deus. Pelo contrário, ela me faz submeter minha vontade à vontade de Deus expressa em sua palavra. O inimigo também, meus irmãos, fará de tudo para levar pessoas para esse lado. Tenho que obedecer para ser salvo. Ou então, para o outro lado, sou salvo pela fé em Jesus e não preciso obedecer. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: nós somos salvos pela fé em Jesus. A nossa obediência não vale para a salvação, mas ela é a própria dos que foram salvos em Jesus. Pergunte aí a si mesmo, meus irmãos: você já está salvo porque obedece aos mandamentos de Deus? Ou você obedece os mandamentos de Deus porque está salvo? A nossa alma, meus irmãos, é salva da condenação unicamente quando cremos que Jesus, o Filho de Deus, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E depois que estamos salvos, então nosso prazer é fazer a vontade de Deus. E Jesus diz em João 14, verso 15: se me amas, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, Jesus está dizendo: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Há muita gente, meus irmãos, fazendo o capricho de obedecer, de guardar, de cumprir os mandamentos, mas que não tem nenhuma experiência de amor com Jesus. Jesus não quer isso, meus irmãos. Mas também existem pessoas que estão dedicadas a amar, mas que não querem obedecer a Deus. Jesus também não quer isso. Fé, meus irmãos, envolve obediência. O amor leva à obediência. E vocês sabem por quê? Porque aquele que ama quer mais que é ver a pessoa amada ser feliz. E eu pergunto, meus irmãos, você tem certeza que ama Jesus? Você tem certeza que você já entregou o seu coração verdadeiramente ao Senhor? Você tem certeza que já entendeu o que aconteceu na cruz do Calvário, quando o Pai e o Filho se comprometeram em salvar as nossas vidas? Você tem segurança dos seus sentimentos para com Deus? Vocês estão dispostos a renunciar a qualquer coisa por amor a esse Deus que você diz amar? Abraão disse, Deus disse para Abraão: toma o seu filho único, Isaque, a quem ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto. Se Deus dissesse isso a você nesta noite, meu irmão, o que você faria? A sua fé o levaria a esse tipo de obediência? Se nessa noite Deus fizesse esse pedido a você? Se a nossa fé, meus irmãos, não é capaz de obedecer a Deus com coisas tão simples, como então seremos capazes de sacrificar o filho, nosso único filho? Mas se você tem fé em Deus, você deve obedecê-lo. E a terceira lição, meus irmãos, extraída daquele texto que lemos, ele nos leva ao topo do Monte Moriá. Se você confiar e obedecer a Deus, Jesus sempre aparecerá. Veja o que diz os versos 9 e 10 do capítulo 22.
Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Até aquele momento, meus irmãos, Abraão, o pai da fé, carregava em seu coração a esperança de que Deus lhe dissesse: Abraão, para, meu filho, eu mudei de ideia. Aliás, desde que Abraão saiu de casa, eu penso que ele orava em seu coração e dizia assim, talvez em sua oração: Senhor, eu sei que tu me pediste isto, mas por favor, ajude-me, mostre-me outro caminho, peça para que eu faça outra coisa, mas por favor, não me peça isto. Passou um dia e nada. Passaram 2 dias, meus irmãos, e nada. E no terceiro dia, no verso 4 do capítulo 22, diz assim: Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Ou seja, Abraão avistou o monte, porém nada. E no verso 5 continua, diz que ele deixou os servos no caminho. Diz assim: Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão pegou o filho e a lenha e continuaram a caminhada. E a todo momento, Abraão tinha esperança de que Deus intervisse. Mas chegaram à montanha, chegaram ao monte e nada. Abraão abriu seu coração e contou o filho que se passava. E nada, meus irmãos. Mas no verso 9 está escrito: Chegaram ao lugar que Deus havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele e dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E nada. O verso 10 diz: E estendendo as mãos, tomou o cutelo para imolar o filho. E nada. Esse é o caminho do cristão, meu irmão. Quando Abraão pensou que havia chegado um momento fatal, quando ele já não via saída, quando todas as suas esperanças estavam esgotadas e sua fé chegou ao fim, nada de bênção, nada de milagre. Mas quando a sua mão estava para descer com o cutelo sobre o menino Isaque, o anjo do Senhor bradou e diz assim o verso 12. Então lhe disse: Não estenda as mãos sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho único. Meus irmãos, Abraão tinha andado durante 3 dias e nada de livramento, nada de solução, nada de bênção e nada de respostas. Mas foi no momento fatal, no segundo final, que o milagre aconteceu. E é assim na vida do cristão, porque a vida do cristão, ela é sobrenatural. E quem sabe, você, aqui nesta noite, possa estar pedindo a Deus, já há muito tempo, por um milagre. E eu quero te dizer, meus irmãos, aqui nesta noite, espere um pouco mais. No segundo fatal, quando você achar que não tem mais nada a fazer, que chegou a morte, que está tudo perdido, que não há mais esperança, e quando você olhar para todos os lados e não ver mais saída, aí a voz de Deus vai aparecer e dirá: Filho, até aqui. Eu queria saber até onde você chegaria. Gênesis 22, capítulo, verso 13, diz assim: Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. Jesus é o Cordeiro, meus irmãos. O Cordeiro sempre foi a saída para o problema dos homens.
O Cordeiro sempre foi e será a resposta quando tudo está perdido. Quando não há mais esperança, meus irmãos, quando não há mais saída, quando não há luz, quando prometemos e não conseguimos, quando tudo que merecemos é a morte, então sempre aparecerá o Cordeiro de Deus para nos socorrer. Amém, meus irmãos? Já indo para a conclusão, eu quero dizer uma coisa, meus irmãos. Para entender quanto vale o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, o Salvador, às vezes temos que chegar no momento fatal. Porque quando há saúde, para que Jesus? Quando há um bom saldo bancário, para que Jesus? Quando há um bom emprego, para que Jesus? Quando a família está toda reunida, para que Jesus? Quando há sol, quando há chuva no tempo oportuno, para que Jesus? Mas quando chega o momento extremo da vida, quando não temos para onde ir, então quase sempre é assim. Nos lembramos do Deus como último recurso. É muito fácil, meus irmãos, desprezarmos Deus quando tudo nos vai bem, não é verdade? É muito fácil não ligar para Deus quando se tem um céu estrelado, azul, como dizia lá no quartel, um céu estrelado, um céu de brigadeiro. Mas espera o momento fatal da vida chegar, meus irmãos. Espera esse momento chegar. Espera ter um câncer e o médico dar o diagnóstico que não há mais saída, que não há mais solução, que não há remédio. Espera passar noites e noites gritando de dor para ver quanto vale a falta de Deus. Aí, meus irmãos, estará o Cordeiro de Deus sempre como último recurso. Quando tudo está perdido, quando não há mais esperança, aí estará Jesus. Ele é a saída. Na vida espiritual também é assim, meus irmãos. Às vezes temos que chegar ao fundo do poço para lembrar que precisamos de Jesus. E nessa noite, meus irmãos, eu quero que vocês prestem atenção nesse momento. Olhe agora para Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Jesus sempre aparecerá e Jesus sempre será a saída. Amém, meus irmãos? Antes de terminarmos, eu queria convidar aqui os músicos que eu pedi para que nós pudéssemos louvar ao Senhor antes de nós entregarmos essa mensagem. E ao término do louvor, nós vamos ter a bênção final e despedir a igreja. Pediria agora os músicos que pudessem. Aleluia, Senhor. Amém, Senhor. Meus irmãos, o mesmo Deus que cumpriu as suas promessas na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o mesmo Deus que essa noite está aqui e pode cumprir as suas promessas em sua vida. Amém, meus irmãos? E se você confiar e obedecer a Deus, Jesus aparecerá para você no momento certo, porque Ele é o Cordeiro. Amém, meus irmãos? Amado Deus, querido Pai, que por sua ordem, Senhor, nós terminamos esse culto desta noite, Senhor. Obrigado a Deus pela mensagem, Senhor. Obrigado a Deus e meu Pai por todos os trabalhos desta noite. Obrigado pela vida dos nossos irmãos, Senhor. Agora que se por tua ordem, Senhor, leva-nos em paz e em segurança, Senhor, para os nossos lares, Senhor. Que possamos ter uma semana, ó Deus, debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia, Senhor. Ser com cada um de nós, Senhor. Esta oração nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos.